E aí, pessoal, muito boa noite. Esse vídeo de hoje eu quero retomar um antigo vídeo lá de 2011 que tratava da Primeira Guerra Mundial. Em breve, aqui nesse mesmo vídeo, eu vou colocar algumas análises, duas delas em cima de mapas que ilustram bem alguns desses confrontos que caracterizaram a Primeira Guerra Mundial. No final desse antigo vídeo, que é a Primeira Guerra Mundial parte 1, que eu elaborei, se não me engano, em 2011, né, eu fechei o vídeo falando, de certa maneira, do assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, da saída da Itália, né, a Itália, no início, era um aliado do Império Alemão, mas em 1915, os italianos mudaram de lado e passaram a fazer parte da Entente, que envolvia uma aliança militar, política também, entre o Império Russo, o Reino Unido e a França. E os italianos embarcaram nessa com a promessa de que receberiam em troca uh, recursos financeiros, dinheiro e principalmente terras. Quando a gente fala em receber terras, no caso da Itália nessa época, a gente está tratando, sobretudo, de uma questão imperialista. Os italianos buscavam, no caso aí, territórios, principalmente no continente africano, que estavam, por exemplo, em posse dos alemães e que os italianos então entendiam que receberiam isso aí. Os ingleses também tinham muitas posses na África, né? Então os italianos esperavam receber essas possessões dentro daquele espírito de imperialismo que já existia na Europa, principalmente no século XIX, e esse espírito de imperialismo é que vai, de certa maneira, acender o pavio, né, para a eclosão da Primeira Guerra. Também, claro, o nacionalismo. Se eu somar esses dois fatores, o nacionalismo, né, e essa corrida imperialista entre as potências da Europa, aí a gente vai ter formado aí um quadro geral que, mais hora ou menos hora, deflagraria uma guerra. E se tornou uma guerra mundial, a gente pode chamar assim, ou grande guerra, porque os confrontos, claro, eu já falei muitas vezes, o teatro principal, o teatro de guerra principal é a Europa. Mas esses conflitos, esses confrontos, vão se estender também para a Ásia e vão se estender também para o território africano. Então, por exemplo, é muito marcante no território asiático, né, o Império Turco-Otomano lutando contra os russos, contra os ingleses. No caso africano, os alemães e os ingleses, certo? E, claro, quando a gente fala em Grande Guerra, a gente lembra principalmente da Frente Ocidental, porque é aquilo que marca, né, a Primeira Guerra Mundial, que foi a violência e a brutalidade da Guerra de Trincheiras. Lembrando que essa guerra, quando os confrontos começam a acontecer, né, e aquela política de alianças foi jogando país contra país, a partir do assassinato do Francisco Ferdinando, porque, lembrando, com a morte do Francisco Ferdinando, os sérvios foram acusados pelo Império Austro-Húngaro do assassinato. E os sérvios eram protegidos da Rússia. Então, ali, a partir do momento que o Império Austro-Húngaro e os russos estão em guerra, os outros aliados acabam sendo chamados para o confronto, para o conflito. Um exemplo que eu até vou colocar aí nessa análise de mapa, no caso aí o mapa da frente ocidental é o que eu vou usar, né? O que jogou principalmente o Reino Unido de cabeça no confronto
foi justamente o avanço alemão dentro do território da Bélgica e de Luxemburgo. Né? E aí então o Reino Unido vem em socorro à França, porque a ideia alemã era de tomar a França e marchar sobre Paris, coisa que vai acontecer em 1940. Portanto, 20 e poucos anos depois, né, dessa intenção alemã que não se concretizou, se estabeleceu uma guerra de trincheiras nesse espaço cinzento de território entre a Bélgica, Luxemburgo, o território francês e os alemães avançando, né? Primeiro tomaram Luxemburgo e a Bélgica, vindo em direção à França. E foram contidos ali, e ali as trincheiras vão ser erguidas com um arame farpado. Depois, os próprios britânicos, né, o Reino Unido vai desenvolver os tanques de guerra, que são veículos capazes de ultrapassar essas cercas de arame, né, esses arames farpados aí que vão, de certa maneira, delimitar as trincheiras. E essa guerra que parecia que seria rápida, na mentalidade europeia da época, se tornou uma guerra cruel, sanguinária e que perdurou por 4 anos. Ok? E falando aqui, né, os alemães, retomando, os alemães só vão conseguir entrar e marchar sobre Paris com o nazismo, né, com as tropas de Hitler entrando em Paris em 1940, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês agora essas análises sobre esses mapas, tratando das alianças, né, de como essa guerra, esse conflito começou, e tratando da frente ocidental e no fim um trechinho do filme 1917, filme esse que concorreu ao Oscar esse ano de melhor filme, né? Perdeu aí para o Parasita, filme sul-coreano, né? Mas é um filme, é uma grande produção e que retrata com crueza, com humanidade, toda a brutalidade da Primeira Guerra Mundial. Fica a dica aí para assistir durante a quarentena. Se não me engano, 1917 já está disponível para que vocês assistam pelo Google Play ou pelo NetNow, para quem tem assinatura aí da Net Claro, né? Ok? Fica a dica aí. Pois bem, pessoal, esse mapa aqui que eu quero mostrar para vocês é, como está escrito aqui, né? Europe at the time of Franz Ferdinand's assassination. O mapa da Europa, né? No tempo em que Francisco Ferdinando foi assassinado, né? 1914, junho de 1914, e ele foi assassinado justamente aqui, ó, nessa cidade bósnia, né, de Sarajevo, na região que a gente conhece como Balcãs, aqui caminhando aqui para o leste europeu, né? E lembrando o seguinte, esse mapa aqui nos mostra, né, essa política de alianças que envolveu a primeira Guerra Mundial, essa grande guerra, e a gente tem a Tríplice Entente, formada pelo Império Russo, o Reino Unido e a França, e a Tríplice Aliança, formada inicialmente pela Itália, e depois, em 1915, ela abandona essa aliança e vai se aliar à Entente, ou aos aliados, a gente pode falar assim também. Então, aqui a Tríplice Aliança, inicialmente entre os italianos, mas eles vão sair dessa aliança, vão trair essa aliança, e essa aliança, então, aqui, especialmente, né, entre os alemães, o Império Austro-Húngaro, e vale destacar também aqui o Império Turco-Otomano, nessa Tríplice Aliança, certo? Lembrando que o assassinato do Francisco Ferdinando se deu aqui em Sarajevo por por um homem, né? Quem matou o Francisco Ferdinando e a esposa dele foi o Gravilo Príncipe,
que participava de um grupo nacionalista sérvio bósnio, ok? E por essa razão, o governo do Império Austro-Húngaro então vai considerar a Sérvia como, de certa maneira, como culpada pelo assassinato do Francisco Ferdinando, né? Porque o Império Austro-Húngaro vai exigir dos sérvios uma investigação sobre o grupo, sobre o caso, né? E isso não vai satisfazer o governo do Império Austro-Húngaro, então eles vão, de certa maneira, acusar os sérvios de terem cobertado esse grupo nacionalista, né? E aí o que ocorre? Ao se deflagrar né, esse confronto entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, como a gente observa aqui na legenda, né, a Sérvia era aliada dos russos, do Império Russo. Então, ao declarar guerra aos sérvios, o Império Austro-Húngaro trouxe contra si os russos. E a partir do momento que os russos se envolveram aqui, né, contra o Império Austro-Húngaro, os alemães então declaram guerra aos russos, e aí, obviamente, a França a mesma coisa, guerra à Alemanha, né? E vale destacar que quando os alemães partem para atacar os franceses, os alemães tomam o território de Luxemburgo e o território belga, e ao fazer isso, para enfrentar os franceses aqui, isso puxa o Reino Unido para a guerra também em 1915. E aí vai se formar aqui nesse corredor entre a Suíça e o Mar do Norte a frente ocidental, marcada pela Guerra de Trincheiras, uma guerra brutal e violentíssima, certo? Então, basicamente, esse é o quadro, né, que envolveu a deflagração do conflito. Essa guerra vai se dar em duas frentes de batalha, uma frente ocidental aqui nesse corredor entre a Suíça e o Mar do Norte, ok? Pegando aqui esse território europeu, e uma frente oriental aqui que vai envolver a Rússia, o Império Turco-Otomano, o leste da Europa, e lembrando que a guerra também vai se estender para a Ásia, ok? A Ásia aqui para cá, né? No caso, e também para o continente africano, certo? Bom, esse segundo mapa aqui, né, do nosso vídeo, ele trata The Western Front 1916-1917 Map, ou seja, né, a frente ocidental entre os anos de 1916 e 1917. No mapa anterior, eu falei com vocês que a frente ocidental ela é muito característica no estudo da Primeira Guerra Mundial, justamente pelo quê? Porque aqui se desenvolveram as batalhas de trincheiras, né, que caracterizaram historicamente aquilo que a gente conhece como a Grande Guerra ou a Primeira Guerra. Pois bem, lembrando aquilo que eu já falei, né, no início das hostilidades, os alemães, né, a Alemanha aqui, e os franceses aqui, eles vão entrar em confronto, né, em conflito. Mas, para que os alemães pudessem, então, enfrentar os franceses em território francês, e o objetivo alemão era tomar a França, marchar sobre Paris, lembrando que os alemães não conseguiram isso aqui nesse contexto, só vão conseguir realmente marchar com suas tropas sobre Paris na ocupação nazista com Hitler em 1940. Mas nessa caminhada das tropas alemãs, eles conquistaram aqui o pequeno território de Luxemburgo e principalmente a Bélgica. E quando os alemães fizeram isso, tomaram Luxemburgo e a Bélgica em direção ao território francês, eles acabaram atraindo então
o Reino Unido para dentro da guerra. Isso em 1915, certo? Então aqui, ó, nessa linha arroxeada, né, a gente tem aí as trincheiras sendo erguidas, essas trincheiras marcadas, né, por arame farpado, né, você cava fossos no solo, na terra, onde os soldados vão se resguardar ali com sacos de areia. Os sacos de areia, eles eram usados principalmente, né, para evitar que os projéteis atingissem os soldados, abafando um pouco os projéteis do inimigo, né? E aí vão se erguer essas trincheiras, né? Eu vou mostrar para vocês trechos do filme 1917, ok? Que a gente encontra no YouTube. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, mas então essa é a frente ocidental. A frente oriental, ela envolveu muito mais confrontos que marcaram o exército russo com o exército alemão, o exército turco-otomano com o exército russo, o exército turco-otomano contra os ingleses. Nós vamos ter confrontos também na Ásia, certo? Inclusive os japoneses enfrentando os alemães. Nós vamos ter confronto no território africano, inclusive com os ingleses enfrentando os alemães. E a própria traição da Itália, que era uma antiga aliada da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, se faz em meio a esse processo, porque os italianos acreditavam que iam receber dinheiro e terras, né, em troca desse apoio à Entente, né, ou aos aliados, a gente pode chamar assim também. Bem, pessoal, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês, e até uma sugestão de filme, né? O 1917 é um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme esse ano. Perdeu para o Parasita, né? Filme sul-coreano. Mas é um filme que retrata com alguma fidelidade, né? Toda a crueza, todo o horror que marcou a Guerra de Trincheira durante a Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Guerra de Trincheira é o que melhor caracterizou a chamada Frente Ocidental. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês observarem o que é uma trincheira, né? Aqui, ó. Reparem, né? Os sacos de areia, né? Você cava um fosso aqui no solo, para onde os soldados vão, de certa maneira, se proteger. Esses sacos de areia, geralmente, claro, eles são, a razão deles ali é no sentido de proteger os soldados, né? Diminuindo a velocidade dos projéteis dos inimigos, né? E observem que o soldado aqui na Primeira Guerra, ele leva uma série de equipamentos com ele, não só armas, mas uma série de equipamentos aqui, que são úteis na rotina dele, né? Na rotina diária de sobrevivência, equipamentos que envolvem a higiene pessoal, que envolve a alimentação, certo? Então a gente vai observando aqui, ó, esse é um trechinho, né? Aqui no canal do YouTube da Universal Pictures, né? E aqui vocês podem comprar ou alugar o filme aqui no Google Play, né? Que faz parte aqui do pacote aqui do YouTube. Então, ó, reparem, ó, aqui um outro trecho, aí, ó, vocês terem uma noção do que é estar dentro de uma trincheira, né, ali na Primeira Guerra Mundial, ó, lá na frente ocidental, ó. Essa visão aqui dá para perceber bem, né, o que é uma trincheira. Lembrando que isso aqui é tipo uma degustação do filme, né? São os primeiros 9 minutos do filme 1917. Okay? O filme tem no total aí 1 hora e 58 minutos. É um filme longo.
Fica aí a dica, pessoal, né? Espero que tenham gostado. Em breve eu vou produzir novos vídeos sobre esse tema para a gente ir discorrendo aí, principalmente sobre a conclusão dessa Primeira Guerra Mundial, aliás, a falta de conclusão da Primeira Guerra Mundial. E um outro fato histórico correlato aqui, importantíssimo, que ocorre em meio a esse conflito, é justamente a Revolução Russa ou Revolução Bolchevique de, coincidentemente, 1917. Um grande abraço para todos vocês. Boa semana.